Hoje mergulharemos na incrível jornada de Elias, um profeta e milagreiro, cuja história é repleta de eventos surpreendentes. Vamos explorar sua vida, feitos notáveis e influência em várias tradições religiosas. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Elias é uma figura proeminente nos livros de reis da Bíblia. Ele viveu no reino do norte de Israel durante o reinado do rei Acabe, por volta do século IX a.C. Elias desempenhou um papel crucial na defesa da adoração a Deus em oposição à divindade cananeia, Baal. O profeta foi um instrumento de Deus para realizar inúmeros milagres, como ressurreições, trazer fogo do céu e até mesmo ascender vivo ao céu pelo fogo. Além disso, ele é conhecido por liderar uma escola de profetas chamados os Filhos dos Profetas. Após sua ascensão, seu discípulo mais devoto, Eliseu, assumiu o papel de líder dessa escola. O Novo Testamento cristão menciona que algumas pessoas acreditavam que Jesus era, de alguma forma, Elias. No entanto, João Batista é identificado como o Elias, prometido em Malaquias. Os 3 evangelhos sinóticos registram que Elias apareceu ao lado de Moisés durante a transfiguração de Jesus. Na Bíblia, por volta do século IX a.C., o reino de Israel estava dividido em 2. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá, com Jerusalém como sua capital e o templo. O rei Omri de Israel implementou políticas religiosas que afastaram o foco religioso de Jerusalém. Isso incluiu a construção de altares locais para sacrifícios, nomeação de sacerdotes que não eram da linhagem levítica e a promoção do culto a Baal, uma divindade importante na antiga religião cananeia. Omri conseguiu estabilidade ao casar seu filho, Acabe, com a princesa Jezabel, uma devota de Baal e filha do rei de Sidom, na Fenícia. Isso trouxe segurança e prosperidade econômica a Israel, mas gerou conflitos com os profetas israelitas, que defendiam uma interpretação estrita da lei religiosa. Sob o reinado de Acabe, as tensões pioraram. Acabe construiu um templo para Baal, e sua esposa Jezabel trouxe um grande número de sacerdotes e profetas de Baal e Aserá para Israel. É nesse contexto que Elias entra em cena como Elias, o tisbita. Ele adverte: Acabe sobre anos de seca catastrófica, tão severa que nem mesmo o orvalho se formará. Isso ocorre porque Acabe e sua rainha estão entre os reis de Israel que fizeram o mal aos olhos do Senhor. Nas páginas da Bíblia, Elias é apresentado como um homem enigmático, cujo nome significa Meu Deus é Deus. No entanto, sua identidade real permanece um mistério, exceto por sua breve caracterização como um tisbita. Sua missão é ousada e direta: desafiar o deus cananeu Baal, responsável pela chuva, trovões e relâmpagos. Elias confronta não apenas Baal, mas também Jezabel, os sacerdotes de Baal, o rei Acabe e o povo de Israel. Ele anuncia uma terrível seca como um sinal do Deus verdadeiro, desafiando o culto a Baal que estava se espalhando. Após seu confronto com Acabe, Deus ordena a Elias que fuja de Israel e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, onde será alimentado por corvos. Quando o riacho seca, Deus o envia para uma viúva em Sarepta, uma cidade fenícia. Elias pede água e comida à viúva, mas ela revela que só tem um punhado de farinha e um pouco de óleo, o suficiente para uma última refeição. No entanto, Elias assegura à viúva que, pela graça de Deus, sua comida não se esgotará. Sua promessa se cumpre milagrosamente. Algum tempo depois, o filho da viúva morre, e ela lamenta que a vinda de Elias tenha causado a morte de seu filho. Elias, confiando na promessa de Deus, ora para que o menino seja ressuscitado, e Deus restaura a vida do filho. Isso marca o primeiro relato de ressurreição nas Escrituras. Após mais de 3 anos de seca e fome, Deus instrui Elias a voltar a Acabe e anunciar o fim da seca. No caminho, ele encontra Obadias, o chefe da casa de Acabe, que havia escondido 100 profetas judeus da violenta perseguição de Jezabel. Elias tranquiliza Obadias e o envia de volta a Acabe. Quando o profeta Elias confrontou o rei Acabe, ele não hesitou em denunciá-lo como o perturbador de Israel. No entanto, Elias argumentou que o verdadeiro problema residia na liderança de Acabe, que permitiu a adoração de deuses falsos, conhecidos como Shedim. Sob a orientação de Elias, Acabe convocou o povo de Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá para o Monte Carmelo. Lá,
Elias repreendeu o povo por sua conivência com a adoração de Baal, questionando: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias propôs um teste direto dos poderes de Baal e Deus, excluindo Aserá e seus profetas da história. Cada grupo teria um touro como sacrifício, mas não acenderia o fogo. Os profetas de Baal escolheram seu touro e prepararam o sacrifício. Elias os desafiou a orar para que o fogo acendesse o sacrifício, e eles começaram suas preces de manhã até o meio-dia, sem sucesso. Elias zombou de seus esforços, insinuando que Baal talvez estivesse ocupado ou dormindo. Desesperados, os profetas de Baal gritaram mais alto, chegando a se ferir com espadas e lanças, mas o fogo não veio. Eles continuaram orando até o anoitecer, sem sucesso. Elias então reparou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou um fosso ao redor do altar e preparou o outro touro para sacrifício, regando tudo com água 3 vezes. Com fé, ele pediu a Deus que aceitasse o sacrifício. O céu respondeu com fogo que consumiu o sacrifício, o altar, a terra e até a água no fosso. Quando o povo testemunhou esse milagre, não tiveram dúvidas. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias então ordenou que prendessem os profetas de Baal, e eles foram mortos junto ao rio Quizon. Esse evento também marcou o início das chuvas, encerrando a terrível seca. No auge de seu poder, Jezabel fica furiosa com Elias por ter matado os profetas de Baal e ameaça tirar a vida dele. Com a ameaça iminente, Elias foge para Beersheba, em Judá, e depois adentra sozinho no deserto, exausto e desanimado, chegando a desejar a morte. Sob uma árvore, ele adormece. Um anjo do Senhor o acorda, oferecendo-lhe pão e água, dando-lhe forças para continuar. Elias viaja por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Este é o único relato na Bíblia de alguém retornando ao Monte Horebe, e Elias busca abrigo em uma caverna. No Monte Horebe, Deus se manifesta de forma surpreendente. Primeiro, há um poderoso vento, depois um terremoto, e em seguida, um fogo. Mas o Senhor não está em nenhum desses fenômenos naturais. Em vez disso, ele se revela como uma voz suave e tranquila, instruindo Elias a ungir Hazael como rei de Arã, Jeú como rei de Israel e Elisa como seu sucessor. O encontro de Elias com Acabe continua depois que Acabe obtém a vinha de Nabote por meio de um assassinato. Acabe deseja a vinha de Nabote, mas este se recusa a vendê-la, alegando ser uma ordem divina. Jezabel elabora um plano ardiloso para adquirir a vinha. Ela envia cartas em nome de Acabe, convocando os anciãos e nobres próximos a Nabote para uma festa falsa. Durante o evento, falsas acusações são feitas contra Nabote, levando à sua morte por apedrejamento. Quando a notícia da morte de Nabote chega, Jezabel instrui Acabe a tomar posse da vinha. Mais uma vez, Deus fala com Elias e o envia para confrontar Acabe com uma pergunta e uma profecia. Você matou e ainda toma posse? E, nos lugares onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. Ahab, tocado por suas palavras, se arrepende profundamente. Como resultado, Deus não pune Acabe imediatamente, mas decide derramar sua ira sobre Jezabel e seu filho Acasias, descendentes de Acabe. A história de Elias segue adiante, agora com um encontro com o rei Acasias. Tudo começa com Acasias gravemente ferido após uma queda. Ele envia mensageiros aos sacerdotes de Baal-zebub em Ecrom, fora do reino de Israel, para saber se ele se recuperará. Entretanto, Elias intercepta os mensageiros e manda que retornem a Acasias com uma mensagem direta. Será porque em Israel não há Deus que você envia mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Ahazias pede para os mensageiros descreverem a pessoa que deu essa mensagem, reconhecendo imediatamente como Elias o tisbita. Acasias envia 3 grupos de soldados para prender Elias. Os 2 primeiros grupos são consumidos por fogo, chamado por Elias do céu. O líder do terceiro grupo pede misericórdia para si e seus homens. Elias concorda em acompanhá-los até Acasias, onde ele profetiza pessoalmente. Acasias morre sem se recuperar de seus ferimentos, cumprindo a palavra de Elias. De acordo com 2 Reis, Eliseu e os filhos dos profetas já sabiam que Elias seria levado aos céus. Eliseu pede a Elias para que uma dupla porção de seu espírito seja dada a ele. Elias concorda com a condição de que Eliseu o veja ser levado. Elias, acompanhado de Eliseu, se aproxima do rio Jordão.
ele enrola seu manto e golpeia as águas. Imediatamente, as águas se dividem e eles atravessam em terra seca. Subitamente, um carro de fogo e cavalos de fogo aparecem, e Elias é levado em um redemoinho. Enquanto Elias é elevado, seu manto cai ao chão, e Eliseu o apanha. Nesse episódio emocionante, testemunhamos a ascensão milagrosa de Elias aos céus, acompanhado por Eliseu, que recebe uma dupla porção de seu espírito. Esta história nos lembra o poder da fé e da obediência à vontade de Deus. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem ligados para mais histórias fascinantes da Bíblia e não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum episódio. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.